Bora nós começar com o nosso blá, 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 blá? Bora lá então. Bom, gente, para conversar um pouco com o último, conversar um pouco com aquele último tema que eu trouxe para vocês na última aula, acabei achando essa pérola aqui do Nietzsche, que casa muito bem com aquilo que foi falado, né? Que ele diz nesse livro, né? Eu tenho achado sensacional, super recomendo esse livro. Humano Demasiado Humano, do Nietzsche. Nietzsche é pesado, mas vale muito a pena. E ele diz assim: como falta tempo para pensar e ter sossego no pensar, não se estuda mais as opiniões divergentes, contenta-se em odiá-las. Em virtude da enorme aceleração da vida, o espírito e o olhar estão acostumados a ver e a julgar parcial ou erradamente, e todos se assemelham a viajantes que tomam conhecimento de uma região e de um povo sem sair do trem. Eu achei que casa com aquela última fala, assim, que é maravilhoso, né? Ele explica muito mais do que eu pude fazer, né? Em duas frases ele fala muito mais do que eu consegui falar da última vez. Mas é basicamente isso, a gente não quer aprender e ver a outra opinião. Eu só vou negar, só vou rechaçar, eu vou odiar aquilo que para mim não serve, né? Não vou compreender, né? Como ele diz, né? Tal como viajantes que tomam conhecimento de uma região e de um povo sem sair do trem. Ou seja, eu vi, eu acho que é isso, então é assim. Né? Não vai se misturar ali no meio para saber sobre, saber do passado, saber das bases filosóficas, das bases teóricas. Então, é muito mais fácil para a gente julgar aquilo que para a gente está bom. Né? O outro é aquilo, né? Ou uma coisa muito comum que a gente ouve, eu gosto de ouvir, né? Não sei de onde surgiu isso, eu tenho começado a entender um pouco melhor, mas ouvir alguns pastores, alguns padres falar, e é muito comum, tal coisa do diabo, tal coisa do demônio. A pessoa não vive aquilo, como é que ela pode saber? Né? O que é, o que não é, que noção mais pequena, que possibilidade mais restrita. Dá para a gente expandir tanto mais a vida sem caracterizar isso é disso, isso é daquilo. Né? Então, já comentei com alguns aí que eu estou escrevendo um livro e vou ser apedrejado. Glória a Deus se eu for apedrejado, porque me cansa ouvir essas coisas. Sabe, a pessoa que fica promovendo e falando que é Deus, é Deus. Bom, se é Deus e fez tudo, é Deus e fez tudo. Não tem tal coisa do diabo. Não existe tal coisa. Né? E só para que vocês reflitam um pouco, se você pega toda a fala, né, desde de os orientais, né, tudo bem que ali o Oriente Médio também é Oriente, né, então todos esses livros de sabedoria que a gente tem vieram do Oriente, e aí nas tradições budistas fala-se que tudo é maia, tudo é ilusão, né, e na Bíblia fala que é o diabo, né, porque é uma coisa material, é uma coisa que não perdura, não persiste, não existe, porque vai desaparecer. Se vai desaparecer porque não é real. Né? Então, essa possibilidade de compreender a fala dá muito trabalho. Então, a gente se contenta em, é isso. Né? E para quê? Para que fechar as coisas? Tem algo que eu acho que eu aprendi por causa se eu não me engano, é Gary Douglas o nome dele, que foi o cara que patenteou lá o barra de Access, que na minha opinião é uma palhaçada esse negócio de patentear, mas isso é minha opinião e eu não faço parte. Né? O dia que eu patentear alguma coisa eu posso falar sobre. Mas ele diz para fazer perguntas. Você quer saber sobre uma coisa? Fique na pergunta, não aceite uma resposta. Porque quando a gente aceita uma resposta, a gente limita. Nós limitamos algo. É a mesma coisa que eu falar que um livro, por exemplo, é isso. Então, um livro ele é vermelho, ele é pequeno, ele tem as bordas coloridas, ele tem, sei lá, figuras dentro. Se eu aceito isso como resposta, isso aqui já não é um livro. Isso aqui já não é um livro.
Então, ficar na resposta é ter o máximo, perdão, ficar na pergunta é ter o máximo de respostas possíveis para que você possa ver a amplitude que aquilo pode tomar. E aí você sai daquele seu desespero de algo pequeno, de querer uma resposta. Você percebe que há inúmeras respostas para tudo. Mas para isso, tem que querer, tem que estudar, tem que pensar. Mas é mais fácil admitir o que o outro está falando como verdade, portanto, é isso, né? Essa é a verdade. Beleza, siga, querido humano. Tá? Mas volto a dizer, recomendo demais esse livro do Nietzsche. É o segundo livro dele que eu leio, mas é assim sensacional. Quando eu ler os outros, eu digo para vocês se valeu a pena ou não. Ok?